Vamos falar do caso Marielle Franco. Passados alguns dias de sua morte, começaram a ser difundidas nas redes sociais inúmeras informações falsas sobre a vereadora. São as fake news contra Marielle. Mas quem conta mais detalhes e traz aqui um questionamento para os nossos debatedores é a repórter Marcela Lorenzetto. Olá, Marcela. Oi, Patrick. Oi, pessoal do 3 em 1. Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar sobre as fake news, as notícias falsas que surgem principalmente nas redes sociais. A sociedade ainda estava de luto com o assassinato da vereadora Marielle Franco, quando correntes e links falsos começaram a ser compartilhados nas redes, dizendo que a vereadora fora eleita pelo Comando Vermelho, tinha engravidado aos 16 anos e era ex-mulher de um tal traficante chamado Marcinho VP. Todas essas informações foram desmentidas, mas não antes da notícia ganhar grandes proporções, a ponto de ser compartilhada pelo deputado Alberto Fraga, do DEM, e pela desembargadora Marília Castro Neves. Hoje, essa desembargadora já fez um meia-culpa em sua página no Facebook, dizendo que repassou de forma precipitada as notícias contra a vereadora, como informou a colunista Mônica Bergamo. Também circulou nas redes sociais a informação de que um pastor evangélico famoso criticou a atenção dada pela mídia à morte da vereadora, em detrimento de outros casos, como o da médica Gisele Palhares Gouveia, que supostamente tinha sido morta um dia depois de Marielle. No entanto, a morte dessa médica aconteceu em 2016 e, ao contrário do que diz o falso texto, que não foi escrito pelo pastor, a mídia repercutiu sim o caso. Saíram matérias em veículos como o jornal Folha de São Paulo e também o portal G1 da Rede Globo. Essas são só algumas das notícias falsas envolvendo o nome de Marielle. Por esse motivo, o PSOL, o partido dela, decidiu identificar os autores das difamações para denunciar a polícia. De onde surge uma fake news a gente não sabe, mas o importante é conseguir identificar e evitar repassar esses conteúdos duvidosos nas nossas redes sociais. Mas e sobre esse assunto, qual que é a opinião de vocês aí no 3 em 1? Bera. Bom, em primeiro lugar, lamentar esse festival de besteira que assolou as redes sociais no fim de semana sobre uma morta, né? E aí isso realmente equivale a um segundo assassinato, porque é o assassinato da reputação de uma pessoa, com o qual nós que temos responsabilidade com a notícia e com a informação correta e precisa, não podemos nunca tergiversar, compactuar de maneira nenhuma. Um deputado federal espalhar boato por aí, usando as suas redes sociais e depois se acovardar, se retirando do Twitter, isso não é papel de homem e nem de um homem público. Uma juíza, uma desembargadora fazer um papel patético como essa mulher fez e aí depois dizer que recebeu de uma amiga e não checou, para se colocar em dúvida o que ela está fazendo lá, que concurso foi esse em que ela passou. Então é lamentável, isso nada tem a ver com a apuração do caso, nada tem a ver com outras circunstâncias envolvendo o caso, mas nós que temos responsabilidade com a informação, temos obrigação de repudiar isso. Marcelo Madureira. Esse negócio de fake news é muito antigo, é mais antigo, é tão antigo quanto a humanidade. Só que antigamente chamava-se fofoca, boato. O problema hoje é que as plataformas de comunicação, né, são extremamente rápidas, sofisticadas e os boatos, as fofocas se espalham de uma maneira absolutamente incontrolável. O problema é que as pessoas têm que julgar as notícias que recebem e não ficar replicando, né? É um bando de fofoqueiro, entendeu? Ficar replicando o boato. Tudo que eu recebo, eu procuro ler, pensar, averiguar, medir e em geral, eu não passo nada adiante do que eu não tenha plena certeza de que é consistente. Isso as pessoas deviam adotar isso como uma prática, né? Agora, o que me deixa mais chateado é essa questão dessa politização equivocada da morte do motorista Anderson e da vereadora Marielle, tanto pela esquerda como a direita, né? A direita querendo demonizar a moça, né? Querendo dizer que ela era comparsa de traficante, não sei o quê, justificar a morte dela, e a esquerda querendo criticar a atuação, né, do Exército, a intervenção federal no Rio de Janeiro, querendo demonizar, de certa forma, a polícia, né, quando isso ela foi vítima de bandidos. Então, é o que eu falei hoje de manhã no Jornal da Manhã.
deveria-se, o certo é essa morte dessa moça não ficar em vão, nem do Anderson, motorista, era o país se unir contra o banditismo, contra o crime organizado, mas não, as pessoas preferem polarizar. É idiotice. 30 segundinhos para você, André Azar. Não tem lado quando a matéria é mentira, Patrick Santos. A desonra é sempre asquerosa.